Opa! E aí, galera, beleza? Para a aula de hoje vai ser um pouquinho diferente. Isso aqui não é exatamente química, é um pouco de física. Por isso que a gente chama essa parte físico-química. É uma das partes da físico-química. Tá? Para quem está vindo agora, meu nome é Luiz Eduardo Aleotti. Normalmente dou aula de química, mas aqui estamos nessa físico-química, que é uma parte daqui, uma parte da física, a gente se mistura. É aquela coisa lá do Enem, né? Não tem física, química, biologia no Enem. Tem lá as ciências da natureza, que se misturam. Você não vai encontrar lá 10 questões de química. Na verdade, todas as questões de química, é bem possível que você precise de algum conceito da física, algum conceito da biologia, assim como nas outras ali. Né? No nosso mundo, de verdade, elas não são totalmente separadas. É uma ciência totalmente dependente da outra. Beleza? Então vamos começar, essa aula vai ser sobre transformações gasosas. Vamos começar vendo aqui a diferença de gás e vapor. A gente viu de leve lá na nossa primeira aula, eu comentei do vapor de água, né, que não é que a gente considera o vapor e a gente enxerga porque na verdade tem moléculas líquidas no meio, por isso que a gente enxerga aquela fumacinha, né, que é a água entrando em ebulição. Na verdade, a gente vai considerar gás como um gás é uma substância que em temperatura ambiente é gasosa. Ou seja, todas as que a temperatura de ebulição estão ali para baixo dos 20 graus. Beleza? O ponto de ebulição está para baixo dos 20 graus, então em temperatura ambiente ela é gasosa. O vapor é o estado gasoso de uma substância que normalmente é sólida ou líquida. Quando ela está no estado gasoso, a gente chama de vapor. Por isso que a gente chama de vapor de água e não gás água. A gente chama gás cloro, gás oxigênio, gás hidrogênio. Beleza? Só um conceitozinho básico. Vamos continuar conceituando o estado gasoso, né? Um slide gigantesco com um monte de informação, mas aí são as principais coisas sobre o que é uma coisa, como que é um estado gasoso. Bom, lembra lá, né? Primeira aula, aquelas lá da organização do estado sólido, né? Que ele é as moléculas bem juntas, bem organizadas. No estado líquido elas já estão um pouco mais livres entre si, mas ainda mantêm o contato. E no estado gasoso tem moléculas bastante livres e bem desorganizadas. Tá? É bem provável que nem tenha contato direito entre essas moléculas. Inclusive, isso é uma das condições para um gás ser ideal. A gente vai ver isso mais para frente. A gente viu também que ele tem forma e volume variável. Não importa qual é o recipiente que você vai pôr, o gás vai ocupar todo o volume desse recipiente e vai mudar de forma conforme conforme o recipiente também. Você pega um cilindro de oxigênio desse tamanho, está ali a quantidade de gás oxigênio. Você vai soltar ele na sala, o gás vai ocupar a sala inteira e o volume dele vai ser o volume da sala. Né? E a forma vai ser o formato da sala. Então ele tem forma e volume variáveis. Né? Por quê? Próximo aqui, porque eles se expandem para ocupar todo o volume do recipiente sempre. Né? Eles não é que nem o estado líquido ou sólido. Né? No estado líquido eu derramo água no chão, ela vai ficar nesse pedacinho do chão. Eu derramo, né? Você coloca um sólido aqui, ele não vai ocupar o recipiente que está. Né? Você vai colocar 500 ml de água numa garrafa de 2 litros, ela vai ficar ali embaixo, vai ficar com 1/4 da capacidade. Não vai preencher todo o recipiente. Os gases fazem isso. Sempre preenchem todo o recipiente. E o volume varia muito com a pressão. Sempre. Isso é a dilatabilidade dos gases. Com maior pressão, você vai diminuir o volume. Diminui a pressão, aumenta o volume do gás. Além disso, bem óbvio, né, que eles são muito menos densos do que sólidos e líquidos. Né? É um gás, densidade baixa, e eles também misturam-se entre si. Isso é difusibilidade. Facilmente, qualquer mistura gasosa é homogênea. Um gás vai se misturar com o outro tranquilamente. Né? Isso é uma difusão.
A gente vai ver um pouquinho isso um pouquinho mais para frente. Tá? E o que são as variáveis de estado de um gás? É um outro conceito bem importante. São as grandezas que caracterizam uma massa de um gás. Né? São as grandezas que caracterizam a massa de um gás num certo estado. Né? Você tem uma massa de gás, você precisa de 3 coisas para descrever certinho como ele é. É a pressão, o volume e a temperatura. Além de você saber, né, qual é o gás, de que molécula a gente está falando e quantos mols dele que tem ali. Mas os estados aqui, as variáveis de estado, é o que a gente muda facilmente. Qual é o tipo de gás? Você tem o gás tal ali, vai ficar aquele gás. Tem aquele tanto de mols daquele gás, vai ficar ali. Mas, né, você tem uma garrafa de gás oxigênio, de 3 mols de gás oxigênio. Não tem, para você adicionar ali, você está mudando, você está colocando outra coisa. Mas a gente varia facilmente a pressão, a temperatura e o volume de um gás. E que vai mudar totalmente o comportamento dele. Tá? O que é a pressão de um gás? Né, a gente tem lá o conceito físico de cada uma dessas grandezas. Mas vamos pensar aqui para um gás. Como é que funciona? Né? Não é a pressão de um gás, é a colisão das partículas do gás contra as paredes do recipiente que o contém. Então, é uma medida dessa colisão de partículas contra o recipiente. Né? No caso aqui da sala, contra a parede. Né? Pressão atmosférica é a pressão, né, dos gases da atmosfera contra a Terra. Você tem a pressão dos gases dentro da garrafa de oxigênio. Entendeu? Então, é a colisão dessas moléculas batendo na parede. Tá? Aqui, normalmente, ele é medido em atm, pode ser medido também em milímetros de mercúrio. Tá? Pascal é a medida no sistema internacional, que é usada mais lá na física. Né? Para os gases, a gente vai usar principalmente atm, mas se usa também milímetros de mercúrio. Volume de um gás é sempre o volume do recipiente que o contém. Um gás sempre vai ocupar o volume inteiro. Tá? A gente trabalha principalmente com litro, mas pode ser ml, pode ser metro cúbico, que é o sistema internacional, mas aqui na química usamos mais o litro. E a temperatura é a grandeza relacionada à energia cinética das moléculas. É a velocidade de agitação, velocidade de movimento das partículas do gás. Tá? Pode ser medida em graus Celsius, graus Fahrenheit, ou o mais usado, Kelvin. Beleza? Então, afinal de contas, o que é transformações gasosas? O que significa esse termo, que é o título da aula? Uma transformação gasosa, uma transformação num gás, é qualquer mudança nas variáveis de estado do gás. Então, se você mudar uma variável de estado de um gás, você está fazendo uma transformação gasosa. Só que você nunca muda uma variável. Você sempre vai mudar ao menos 2 das 3 variáveis. Beleza? Então, quais são os tipos de transformação gasosa que a gente tem? São 4. A politrópica, em que você vai variar os 3 estados ali. Você vai variar as 3 variáveis. Variar variáveis é feio, eu sei. Mas você vai mudar ali as 3 variáveis. Você vai mudar a pressão, vai mudar a temperatura e vai mudar o volume de um gás ao mesmo tempo. Isso é uma mudança, uma transformação politrópica. Daí nós temos a isotérmica, bem simples, né? Iso igual, térmica, temperatura. É uma mudança aqui, uma transformação com temperatura constante. A gente vai mudar só pressão e volume. Daí a gente tem a isovolumétrica, mesmo volume. Também pode ser chamada de isocórica ou isométrica. Bom, mesmo volume, a gente vai manter o volume constante e vai mudar
pressão e temperatura. E nós temos a isobárica, né? Bárica vem de pressão. Lembra? O instrumento de medir pressão, por exemplo, é o barômetro. Vai ser pressão constante e a gente vai mudar volume e temperatura. Beleza? Bom, como tudo na química é empírico, a gente tem aqui as leis físicas aplicadas aos gases, que foram leis experimentais. Os caras são cientistas lá trabalhando em laboratório, fizeram várias e várias transformações para ver como que era o comportamento dos gases, né, com a variação em cada uma das coisas, ali, em cada um dos parâmetros. Então, daí eles surgiram com essas leis físicas dos gases. São as leis experimentais que tratam do comportamento de uma massa de gás numa transformação gasosa. Então você não está mudando a massa, você tem uma massa fixa de gás e está fazendo uma transformação. Como é que acontece? Como é que você está mexendo em uma variável? O que acontece com as outras? Então vamos começar com a lei de Boyle-Mariotti, que é a lei das transformações isotérmicas. Isotérmicas está em temperatura constante. Então se a eles descobriram, né, ficaram lá trabalhando sempre na mesma temperatura, mas mexendo na pressão e no volume, né? Por exemplo, um potinho assim com um êmbolo. O que é um êmbolo? Sabe uma seringa? Você aperta assim, você consegue mudar o volume da seringa? É isso que você está fazendo, né? Quando você estica ou diminui, você está mudando o volume do recipiente da seringa. Pensa naquilo ali, aquilo é um êmbolo. Então, pensa num potinho com um êmbolo, um potinho com uma tampa assim. Daí como que ele fez isso aí? Bom, ele viu, esse aqui é bem simples, que toda vez que ele aumentava, que ele diminuía o volume aqui, na verdade, né? Para diminuir o volume, ele empurrava o êmbolo, diminuía o volume, certo? Mas se ele está diminuindo o volume, o que está acontecendo? Ele está aplicando uma força ali. Isso aí, se ele está aplicando uma força em uma certa área, é uma pressão. Então ele está dando pressão para diminuir o volume. E toda vez que ele puxa o êmbolo, ele aumenta o volume e ele media ali, viu que aliviava a pressão. Então, o que foi que ele descobriu? Que a pressão era proporcional ao inverso do volume. Se ela é proporcional ao inverso do volume, ele sabia aqui, que pressão era uma constante dividida pelo volume. Certo? Isso aqui indica que para um gás qualquer, pressão vezes volume, né, no momento atual, se a temperatura estiver constante, pressão vezes volume é constante. Essa aqui é a lei dele. Mais conhecida por todos, por isso aqui, P1V1 é igual a P2V2. Por quê? Bom, PV, o produto pressão vezes volume, é sempre constante. Então, se você tem lá uma massa de gás, né, num certo volume, e você consegue medir a pressão. Se você diminuir o volume, a pressão vai estar aumentando. Se você aumentar o volume, a pressão vai estar diminuindo, mas PV vai continuar igual. Então a gente tem essa relaçãozinha, pressão vezes volume inicial vai ser igual sempre a pressão vezes pressão final vezes volume final. Tranquilo? Isso que significa que P vezes V é constante. É isso aqui que significa.
Aqui é um gráfico desse tipo de variação. Aqui é um gráfico de pressão por volume. Tá vendo como que ele faz? Tá vendo essa curvinha assim? Significa inversamente proporcional. Numa pressão maior, volume menor. Aumentando o volume, diminui a pressão. Cada uma dessas curvinhas aqui é como se comporta um gás a uma certa temperatura. Cada uma dessas aí seria uma temperatura diferente para essa transformação isotérmica. Por isso a gente chama cada uma dessas curvinhas de isotermas. Beleza? Tranquilo, né? Agora, tem uma confusão na nomenclatura dessas duas próximas. Tem gente que chama essa de lei de Charles e a outra de lei de Gay-Lussac, que chamam as duas de lei de Charles e Gay-Lussac. Até já vi chamar essa de Gay-Lussac e a outra de Charles. A verdade é que são dois cientistas independentes que estavam trabalhando ao mesmo tempo, de certa forma, com a mesma coisa. Então, algumas pessoas dizem que essa é a lei do Charles, a outra do Gay-Lussac, outros chamam tudo de lei de Charles e Gay-Lussac, invertem, mas o mais aceito atualmente é falar que a de Charles é das isobáricas e a do Gay-Lussac é a próxima lá, das isométricas. Mas tanto faz, o nome não importa muito também. O que importa é saber como é que funciona. Então a lei de Charles aqui é para as transformações isobáricas. O que é isobárica? Isso, pressão constante. Vai ser igual à anterior? Não, né? Numa pressão constante, o volume de um gás é diretamente proporcional à sua temperatura. Então, voltando lá para o êmbolo, você tem o êmbolo. Vamos pensar num êmbolo aqui. A gente está trabalhando com pressão constante. Se a pressão está constante, a gente vai trabalhar... Vamos pensar num êmbolo móvel. Que você não precisa pressionar. Ele vai se mexer espontaneamente para contrabalancear a pressão. Você não vai estar mais pressionando ou puxando ele. Você vai deixar ele livre. Quando o gás se expande, o volume vai aumentar junto para evitar, né, para manter a pressão. Então, o que vai acontecer aqui? A gente tem esse gás assim. No volume. Ele viu que quando você esquentava o gás, você colocava ali calor e ele começava a esquentar, num êmbolo móvel, o que ia acontecer? Toda vez que o gás esquentava, o êmbolo subia. E se resfriasse? Se resfriasse, o êmbolo descia. Se eu pressionasse, mas tivesse um mecanismo para não mudar a pressão, você pressiona ele sem um mecanismo de mudar a pressão, que você vai precisar resfriar o gás. Mas basicamente o que ele via aqui era: esquentou o gás, aumentou o volume. Esfriou o gás, diminuiu o volume. Logo, se a gente está falando em pressão constante, o volume de um gás é sempre diretamente proporcional à temperatura. Ou seja, é isso aqui, volume proporcional à temperatura. O volume vai ser K, uma constante tal, para cada um dos gases, vezes temperatura. Passando para lá, volume sobre temperatura é constante. Se volume sobre temperatura é constante, você pode usar isso para comparar dois estados, né? Você vai pegar o volume inicial e a temperatura inicial, vai ser igual ao volume final sobre a temperatura final.
Ou V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. Tranquilo, né? Bom, obviamente, se eles são proporcionais, o que está acontecendo aqui? Ó? Aumenta o volume, aumenta a temperatura em Kelvin. O gráfico vai ser uma reta. Uma equaçãozinha de primeiro grau. Funçãozinha de primeiro grau. Tranquilo, né? E a lei de Gay-Lussac aqui? Bom, fácil de deduzir, né? Para transformações isovolumétricas, ou seja, transformações com volume constante. E o que ela diz? Num volume constante, se a gente está num negócio fixo, a pressão exercida por certa massa de um gás é diretamente proporcional à sua temperatura. Esse é o mais fácil que tem da gente pensar dos conceitos. O que é a temperatura? Não é a velocidade de agitação das moléculas? Não é a velocidade que ela está se mexendo? E a pressão não é a força que ela está fazendo no recipiente? Se você aumenta a velocidade, você deixa ali o volume constante, você aumenta a velocidade das moléculas, elas vão começar a bater mais forte no recipiente. Então, obviamente, né, a temperatura e a pressão são diretamente proporcionais. Exatamente a mesma lei ali de trás, né? Pressão é diretamente proporcional à temperatura, que significa dizer que pressão é K vezes T, logo P sobre T é igual a K, que é a mesma coisa que dizer que pressão sobre temperatura dos dois no estado inicial é igual a pressão sobre temperatura no estado final. Né? E o gráfico, exatamente a mesma coisa, que um gráfico de pressão e temperatura, igualzinho ao anterior. Diretamente proporcional, só uma linha ali no meio. Tranquilo? E como é que eu faço um exercício? Né? Bem simples, é só jogar na fórmula. Só você pensar ali o que é proporcional. Vai ser um exercício. Eu tinha um tal gás na temperatura tal a 1 atm. Se eu aumento isso para 5 atms, qual vai ser a temperatura? Vai subir. Temperatura e pressão são diretamente proporcionais. É só calcular ali, né? Bem facinho. Tá. E então a gente viu cada uma das leis para um dos estados constantes, mas e se a gente tiver a transformação politrópica ali, que a gente vai mudar todos? Como é que a gente faz? Bom, é só reunir as três leis numa coisa só, que a gente obtém isso aqui que é chamada equação geral dos gases. Para uma massa de gás constante, você não está variando a massa. Que é a famosa fórmula do pivete. Tinha um professor que dizia que era a fórmula que pivete é tudo igual, só apronta e não sei o quê. Então, o pivete 1 é igual ao pivete 2. Mas eu preciso decorar todas essas 4 fórmulas? Não, você precisa decorar o pivete. Do pivete, a gente tira todas as outras. Se o volume é constante, você corta volume com volume. Daí fica P sobre T é igual a P sobre T. Se a temperatura é constante, você corta a temperatura com temperatura. Vai ser PV é igual a PV. E se a pressão for constante, você corta a pressão e você vai ter que V sobre T é igual a V sobre T. É assim? E se eu não tiver só a pressão constante, eu tiver o volume constante também? Bem simples, né? Você vai cortar pressão, com pressão, você vai cortar volume com volume, você vai chegar aqui, 1 sobre temperatura é igual a 1 sobre temperatura. Ou seja, a temperatura também não varia. Para variar um dos estados, você precisa variar pelo menos mais um. Você não pode, não varia sozinho.
Se você está mantendo 2 constantes, significa que você está mantendo os 3 constantes. Beleza? O gás vai precisar compensar essa tua mudança de alguma maneira. Então sempre vão ter 2 variando de cada vez. Pelo menos 2. Pode ser que varie em 3 aqui pelo pivete. Beleza? Então lá para o começo eu comentei de um gás perfeito ou ideal. Que a gente está fazendo as contas aqui sempre pensando num gás perfeito ou ideal. No mundo real, nada é super assim constante, né? Super. Vou fazer ali, você vai esquentar e fazer os seus experimentos e vai ficar certinho ali a proporcionalidade. Não, vai ficar bem parecido. Você vai fazer um teste estatístico e vai ver que está tudo certo, mas você vê que a tua reta vai ficar meio torta. Porque os gases não são totalmente ideais. Mas a gente considera, aqui para fazer as contas, para facilitar, a gente vai considerar que os gases são ideais. O que é um gás ideal? Que as moléculas têm tamanho desprezível, né? Não faz diferença. Todas as moléculas são pequenas, muito pequenas em comparação com o recipiente. Então o tamanho fica desprezível e não tem interação entre elas. Tá? Sem interação entre moléculas. Quando que um gás é ideal? Ele age como um gás, todo gás age como um gás ideal em altas temperaturas e em baixas pressões. De preferência as duas coisas. Tá? Mas todos têm a maior parte dos gases tem um comportamento bem parecido e a gente pode aproximar por aí. Tá? A gente sempre vai fazer as contas pensando num gás ideal, mesmo que na real ele não seja. Então, vamos pensar na equação, a chamada equação dos gases ideais, que é a equação de Clapeyron. O Clapeyron aqui ele resolveu relacionar essas 3 variáveis de estado com a massa do gás. Até o momento a gente estava falando de transformações com massas constantes. Mas a gente pode variar a massa, né? Como que funciona essas três variáveis de estado relacionado com massa de gás? Se eu adiciono mais uma massa de gás, o que vai acontecer com as outras variáveis? Uma coisa aqui bem importante para ver, no Clapeyron não é necessário que haja transformação para aplicar. Na verdade, a gente vai usar essa lei do Clapeyron quando não aconteceu nenhuma transformação, mas a gente quer saber um outro estado. Né? Pelo pivete lá, você só consegue descobrir um novo estado se está tendo uma transformação. Aqui não, aqui ao invés de ter essa transformação, a gente vai relacionar com a massa de gás que a gente tem e conseguir descobrir um estado que esteja faltando, no caso. Como que foi feito esse estudo? Bom, ele viu ali, deu uma olhada que para 1 mol de gás qualquer, de todos os gases, quando ele via 1 mol só e ele fazia esse produto aqui, ó, o pivete de um gás, lembra? P1, V1, T1 é igual a P2, V2, T2. Mas, né, se um é igual ao outro, você pode calcular, né, esse produto P vezes V dividido por T. E ele viu que isso aqui, se você tinha só 1 mol de gás, era 0,082, era o valor desse pivete. Para 2 mols de gás, era bom colocar um S aqui, né? Para 2 mols de gás, a gente tem 0,164. Para 3 mols de gás, 0,246. Para 4 mols, 0,328. Já conseguiu perceber o que ele viu aqui? Conseguiu? Pois é, ó. O que está acontecendo aqui, ó? 0,082 para 0,164. Não é o dobro? É o dobro. 0,246 é 3 vezes. E aqui, ó, 4 vezes. Tudo aqui é proporcional ao 0,082. O que ele descobriu, então? Ó, que PV
sobre T era o número de mols vezes 0,082. Sempre dá isso aí? Não, né? Se você estiver trabalhando, eu esqueci de comentar, mas dava 0,082 porque ele estava trabalhando com pressão em atm, volume em litro e temperatura em Kelvin. Né? Se você estiver trabalhando com Fahrenheit, metro cúbico e milímetro de mercúrio, você vai estar em outra coisa. Mas ele achou esse 0,082 né, para 1 mol, para o P vezes V sobre T, de 1 mol de gás, trabalhando com atm, litro e Kelvin. Por isso que a gente vai chamar esse 0,082 de R. R é a constante dos gases ideais, que vale 0,082 atm vezes litro sobre Kelvin. Você também pode encontrar em algum lugar isso como 62,3 se você estiver trabalhando ao invés de atm em milímetros de mercúrio. Então ele descobriu que P vezes V sobre T é igual a N vezes 0,082. 0,082 ele chamou de R. Então ele tinha lá PV sobre T é igual a N vezes R. Jogou o T lá para o outro lado e obteve a famosa equação de Clapeyron, que é PV é igual a nRT. Que vai estar relacionando aqui a pressão vezes o volume, relacionando com o número de mols, que o número de mols pode ser a massa também, né? Massa sobre massa molar. O R é 0,082. Se a gente estiver trabalhando com essas com essas unidades aqui que a gente viu, né? As mais comuns, que é atm, litro e Kelvin. O número de mols que você pode considerar que seja a massa também, né? Só dividir pela massa molar. Massa pela massa molar. Beleza? Então aqui com o PV é igual a nRT, R é uma constante. Se você tiver qualquer uma das outras 3 informações, você descobre a quarta. Se você souber pressão, volume e temperatura, você sabe quantos mols tem ali. Se você tiver volume, temperatura e quantos mols ou qual a massa que tem ali, você consegue saber em qual pressão que está. Né? Se tiver pressão e volume e número de mols, você consegue descobrir a temperatura. É para isso que serve a famosa equação do Clapeyron. Agora, a gente chega numa informação aqui, por curiosidade. Então, por que o volume de 1 mol de gás em CNTP é 22,4? Lembra que eu falei para aceitar que era esse o valor lá quando a gente viu estequiometria? Não é aceitar, isso vem de algum lugar. Da onde? Daqui. Bom, PV é igual a nRT. Em CNTP, pressão é 1 atm. Vezes o volume é igual a 1 mol, N é igual a 1. R é 0,082. CNTP é 0 graus Celsius, que é a mesma coisa que 273 Kelvin. Então, o volume dele é 0,082 vezes 273. Faz essa conta aí para mim, vai? Segundinhos aí para fazer a conta. Fez? Então, você percebeu que isso é aproximadamente 22,4 litros. Viu? Não é um valor mágico que vem do nada. Ele tem aqui, é um valor obtido experimentalmente. Tá? Então, esse foi o grosso aqui de informação. O que precisa saber é o pivete e o PV igual a nRT e como que funciona.
Daqui para frente são umas informaçõezinhas a mais, alguma coisinha ali, ó. A equação de Clapeyron, ela depende do número de mols. A gente comentou, mas depende desculpa. Depende da natureza, depende de qual é a massa molar, de qual é o elemento, o tamanho dele? Não. Depende do tamanho, né? Porque tem que ser um gás ideal, mas aproximando não depende. Então ele pode ser aplicado a misturas. Então, se PV é igual a nRT, você pode aplicar aqui numa mistura tranquilamente, ó, que PV é igual ao número de mols de um elemento mais o número de mols do outro elemento. Então, essa equação de Clapeyron pode ser aplicada para uma mistura como um todo. Você vai aplicar PV igual a nRT numa mistura, o N é o número de mols total da mistura, não importa se você tem 1, 2 ou 1000 gases ali dentro. Você vai usar para uma mistura o N de todas ali, o número de mols de todos os elementos somados. A gente comentou lá em soluções que a gente pode medir algumas coisas de um gás a partir da pressão parcial de uma mistura. É disso aqui também, ó. A pressão parcial de um gás é a pressão que um gás na mistura exerceria se estivesse sozinho naquele recipiente na mesma temperatura. Tá? O que é importante para a gente ver essa pressão parcial? É a gente ver a fração molar. Outro conceitozinho que é importante. Se cair fração molar em alguma prova que você for fazer, saiba que a fração molar é bem simples, né? Fração molar é uma fração com número de mols. A fração molar de cada elemento é o número de mols dele dividido pelo número de mols total da solução. Então, se por exemplo eu tenho ali uma solução de gás oxigênio e nitrogênio, que o total é 5 mols e 3 são de oxigênio, então a fração molar do oxigênio é 3 sobre 5. Fácil, né? É a porcentagem ali do teu elemento, do elemento que você tem de interesse que compõe o total. Então, isso aqui é a mesma coisa que dizer que 3/5 dos mols totais são de oxigênio. Beleza? E obviamente aqui, ó, que é bem simples, a pressão parcial só depende dessa fração molar. Então ela vai ser, a pressão parcial vai ser, né, a fração molar vezes a pressão total da mistura. Então, obviamente, se a pressão parcial de cada elemento é a fração molar vezes a pressão total, a pressão total vai ser a soma de todas as pressões parciais. Isso significa que para uma mistura, né, o que é a pressão? Né, a unidade que relaciona as colisões das partículas de um gás com o recipiente. Então, obviamente, ó, a pressão total é a colisão de todas as moléculas com o recipiente, enquanto a pressão parcial de cada um deles é a colisão só das suas moléculas. Então, a colisão de todas as moléculas juntas é a colisão de cada uma delas separadas juntas. Estranho o jeito que eu falei, né? Mas se você tiver ali colisão do oxigênio, colisão do nitrogênio, colisão do hidrogênio, cada um desses é pressão parcial. Quando você tem a colisão de tudo, é a pressão total. Tá? E isso aqui é a lei de Dalton, que a pressão que uma mistura gasosa exerce, a pressão da mistura em geral, é a soma das pressões parciais. Óbvio, né? Pressão parcial, uma molécula batendo na parede. Pressão total, todas as moléculas batendo. Então vai ser a soma de todas. Por quê? Porque a gente está considerando aqui gases ideais em que as partículas são pequenas e não interagem entre si. Se elas interagissem, uma batesse na outra e fizesse alguma ligação, daí não é um gás ideal, daí a pressão total não seria só a pressão parcial, né, do batendo na parede. E até algum componente da pressão de uma molécula batendo na outra, de um gás batendo no outro, que a gente ignora porque a gente está considerando como um gás ideal. Bom, volume parcial de um gás
É a mesma coisa que a pressão parcial, né? Só que aplicado por volume. Volume que um gás de uma mistura ocuparia se ele estivesse sozinho naquela temperatura e pressão. Obviamente, ó, vai ser o volume parcial, vai ser a fração molar dele, vezes o volume. Né? Você tem um pote lá de 1 litro, com 4 gases diferentes. Daí você vai dizer, o primeiro ocupa 200 ml, o segundo vai ocupar 300, o outro ocupa 200 de volta, o outro vai ter que ocupar 300 também, para fechar esse 1 litro. Então, volume parcial é o quanto daquele teu potinho é esse gás que está ocupando. Considerando que o pote está inteiro ocupado, né? Ele vai estar dividido entre todos os gases. Claro, todos eles estão lá, vai ser uma mistura homogênea. Você não vai ver, embaixo aqui está o oxigênio, em cima está o nitrogênio. Não, mas na prática, cada um deles está ocupando uma parte desse volume. É isso que diz a lei de Amagá aqui. Né? Mesma coisa que a do Dalton. O volume de uma mistura gasosa é a soma dos volumes parciais dos componentes. Óbvio, né? Você tem uma garrafa lá de 1 litro, você vai ter lá 5 componentes, a soma dos volumes de cada um deles tem que dar 1 litro. Tranquilo, né? Densidade de um gás, ela é sempre bem mais baixa lá do que de um sólido de um líquido, mas a gente consegue comparar bem. Isso aqui é principalmente para comparar a densidade de um gás com o outro. Tem alguns conceitos, principalmente na física, que se usa isso. Tá? Densidade, claro, massa sobre volume. Se a gente estiver falando de CNTP, a gente vai considerar como massa molar dividido por 22,4. Obviamente, a mesma coisa que massa sobre volume. Né? Porque se a gente tiver em CNTP, o volume se você tiver 1 mol de gás em CNTP, a massa de 1 mol de gás é a massa molar. O volume de 1 mol de gás é 22,4. Por isso que a gente usa essa relaçãozinha. Tá? Se você ouvir falar de densidade relativa de um gás A em relação a um B, né, uma densidade relativa entre 2 gases, obviamente é o quociente das suas densidades. Né? A densidade relativa entre A e B é a densidade de A dividido pela densidade de B. Como a densidade em CNTP, lembra que densidade depende de temperatura, não é um valor fixo. Como a densidade de um gás em CNTP é massa molar por 22,4, você consegue calcular essa densidade relativa por massa molar de um dividido pela massa molar do outro. Isso vai dar em porcentagem, né? O quanto um é mais denso que o outro. Para terminar esses conceitos, difusão e efusão. Já comentei antes o que é a difusão, que é o processo espontâneo de disseminação de um gás no interior do outro. Ou seja, o que é isso? Quando você abre um perfume, libera um perfume, ele vai se difundir pelo ambiente, vai querer ocupar todo o espaço em que você abriu. Ele vai estar saindo ali e vai se difundir. É a facilidade que um gás tem de se misturar nos outros e formar uma mistura homogênea. E a efusão está junto aí na minha explicação, né? Mas ela é basicamente a passagem das moléculas gasosas por orifícios. Então, quando você abre um perfume, primeiro ele vai ter a efusão para ele sair ali, depois a difusão para ele se espalhar pelo ambiente. Tá? Só conceitos que podem ser importantes para a prova. Provavelmente você dê uma olhada melhor disso aqui lá em física, mas são conceitos importantes. E aqui a lei de Graham, que relaciona a velocidade de difusão e de efusão. É a mesma coisa. Diz que, que as duas velocidades, né,
Se você estiver comparando dois gases diferentes em mesmas condições, tanto faz. Tanto a velocidade de efusão quanto a de efusão dependem das mesmas coisas, praticamente. Tá? Se estiver comparando dois gases em mesmas condições, essas velocidades vão ser inversamente proporcionais às raízes das suas densidades. Nossa, quanta coisa! Bom, só para você saber que V1 sobre V2 vai ser inversamente proporcional. Vai ser a raiz da densidade 1. Então, vamos usar A e B, que a gente estava usando aqui. VA sobre VB vai ser aqui raiz da densidade de B sobre a densidade de A. Por isso que é importante essa ideia de densidades, para medir essas velocidades. E, obviamente, se ela é inversamente proporcional à densidade, ela também vai ser inversamente proporcional à massa molar de um gás. Então, a velocidade de A sobre velocidade de B também pode ser considerada aqui na raiz da massa molar de B sobre massa molar de A. Então, quanto maior... Óbvio isso também, né? Quanto maior o gás, mais difícil vai ser a efusão ali, mais difícil ele passar pelos orifícios. Mais difícil vai ser ele se misturar e virar uma mistura homogênea. Beleza? Só um conceitozinho aqui, caso caia alguma coisa, tenha uma perguntinha ali sobre velocidade de efusão, de fusão de um gás, saiba que é inversamente proporcional à densidade, não inversamente, né? Inversamente proporcional ao quadrado, a raiz quadrada da densidade, desculpa. Então, a velocidade de difusão ou efusão é inversamente proporcional à raiz quadrada da densidade, que é a mesma coisa que você pode também usar a raiz quadrada da massa molar. Beleza, galera? É uma aula bem pesada, longa, bastante conceito, mas terminamos toda essa parte de gases, esse pedaço da físico-química aqui, né? Depois, mais para frente, a gente faz em uma aula de exercícios, fazemos uns exercícios para dar uma fixada nesse conteúdo, né? Mas ia ficar muito longo a gente ainda calcular mais coisa aqui, tá? Então é isso aí, galera. O que tinha para falar aqui já foi. Dúvidas? Acessa lá o site da Cultive, veja lá, pegue os outros vídeos, pega o material lá, vai estudando, deixa suas perguntas lá no fórum de estudos, tá? E tamo junto, não desiste, tá acabando. Beleza? Então é isso aí, galera. Obrigado pela atenção e até a próxima. Fui!